Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema muito interessante da Justiça do Trabalho, nesse caso ligado ao processo do trabalho. Eu quero conversar com vocês sobre competência territorial. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu peço que vocês deem um like nesse vídeo, compartilhem, acionem o sino de notificações para que vocês recebam este conteúdo. E como eu disse para vocês, meus amigos, eu quero conversar com vocês hoje sobre competência territorial. Você, estudante de direito, você, advogado, você sabe muito bem que um dos temas mais importantes que o aluno e o advogado precisa conhecer é competência. Por que precisa conhecer competência? Porque é com esse estudo que o advogado vai saber aonde ele vai ajuizar a ação, seja ela de qualquer natureza, seja ela de natureza civil, de natureza trabalhista, de natureza penal. E aqui na natureza trabalhista nós temos que conhecer as características para que não percamos tempo ou não prejudiquemos o nosso cliente. Você aluno, você advogado, você sabe muito bem que a competência, existem várias formas de competência. Competência em razão da pessoa, em razão da hierarquia, competência em razão da matéria. Isso aí é um estudo que nós possivelmente falaremos quando falarmos do artigo 114 da Constituição da República, que trata da competência da Justiça do Trabalho, mas afeta ali aquela parte constitucional, é onde você vê ali quais são as matérias que a Justiça do Trabalho ela vai julgar. Mas hoje eu vou falar da outra espécie de competência, a competência territorial. Antes de mais nada, meus amigos, vamos olhar lá no artigo 651 da CLT. Você tem que conhecer esse artigo 651 da CLT. Se você não conhecer esse artigo, você não conhece nada da Justiça do Trabalho, pois será nele que você irá se basear para distribuir todas as suas ações, porque é muito comum advogado distribuir ações em locais errados, seja porque ele pode não conhecer a regra, o que é imperdoável, mas acontece, infelizmente, né? Por mais que não seja tanto assim, sempre é comum acontecer. E outra coisa, às vezes o advogado ele é surpreendido porque nem sempre o cliente informa para ele corretamente. Para falar a verdade, esse exemplo é um exemplo que ocorre, de certa forma, corriqueiramente, porque o cliente ele não tem noção do que é importante ou não. Às vezes ele vai no escritório de advogado e tem o interesse de falar muitas coisas, contar a vida dele, desabafar, porque ele se sentiu injustiçado. E por ter muitas informações às vezes para falar, às vezes ele não informa corretamente o local do trabalho, ou não informa o detalhe que ele trabalhou num período em determinado local, depois ele trabalhou em outro, né? Ele informa que a empresa, ele confunde a conversa. Às vezes o advogado pergunta onde ele trabalhou, só que no cérebro dele ele não escuta aquilo, ele só diz aonde que ele assinou o contrato, aonde que é a empresa. E por isso que o advogado ele tem que ser muito minucioso, às vezes tem que ser até bem chato, por mais que às vezes o cliente, o autor, ele não entenda algumas perguntas que para ele, na linha de raciocínio dele, tem certas questões que são mais importantes. Mas infelizmente, muitas das vezes, o que é importante para o autor e para o cliente, na prática jurídica, às vezes não é importante.
Então, o advogado que tem o raciocínio jurídico, ele vai saber o que é importante ali, porque ele conhece a justiça do trabalho. E você, como estudante, você, como advogado, precisa saber. O artigo 651 da CLT, ele dá a regra da competência territorial. E qual é a regra da competência territorial, meus amigos? A ação será distribuída e julgada no local da prestação dos serviços. No local da prestação dos serviços, o que isso quer dizer? Aonde o funcionário trabalhou, simples assim. Ele pode ter assinado o contrato no município do Rio de Janeiro, mas se ele prestou serviços na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, o local da prestação de serviço é São Paulo. Por mais que o reclamante, por exemplo, de repente volte para o Rio de Janeiro ou vá para o Rio de Janeiro morar no Rio de Janeiro, aquela ação ali anterior, se ele trabalhou no município de São Paulo, será ajuizada pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, seja o TRT2 da capital, se foi algum daqueles municípios abrangidos pelo TRT15 lá de Campinas, que pega Campinas e aquelas cidades ali próximas a Campinas. Você tem que ver isso. É a mesma coisa, ele assinou o contrato aqui no Rio de Janeiro, a empresa é no Rio de Janeiro, mas por qualquer motivo que seja, a prestação do local de trabalho dele foi lá em Niterói, ele trabalhou 4 anos em Niterói. Então, o local da prestação de serviços foi em Niterói, será ajuizada reclamatória trabalhista lá em Niterói, lá no TRT de Niterói. E por que isso é importante a gente saber, meus amigos? Porque olha só o que acontece na prática. Digamos que por qualquer motivo que seja, por um vacilo do advogado, ou por uma falta de informação do reclamante, ou na entrega do documento, ou na falta de informação, que isso infelizmente acontece muito, é normal, os funcionários às vezes não sabem nem o salário, não conseguem entender como é que um funcionário não sabe o seu próprio salário, mas várias e várias vezes eu pergunto o salário e o funcionário não sabe o salário dele. Acontece. E às vezes ele não se atenta, não tem controle de frequência, não tem contra-cheque, às vezes ele não guarda os contra-cheques dele. Muitas vezes a empresa nem fornece contra-cheque, diga-se de passagem, o que é ilegal. Mas por essa falta dessa documentação e informação, às vezes o advogado não sabe. O cliente informou que trabalhou no Rio de Janeiro, ele vai lá e distribui a ação aqui no TRT da capital do Rio de Janeiro. Passa-se 3 ou 4 meses quando vai ter a primeira audiência, e infelizmente agora na época de pandemia, às vezes passa-se 1 ano da distribuição da ação e não tem audiência. Já pensou você ficar 1 ano e meio sem ter a primeira audiência, ou 6 meses, quando você chega lá, senta na mesa da audiência, hoje em dia no processo eletrônico a audiência é virtual, você comparece à audiência presencial ou virtual que você distribuiu aqui, caiu lá, por exemplo, na 5ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. O juiz provavelmente já olhou aquela matéria, mas é normal, se você distribuiu aqui no Rio de Janeiro e o seu cliente prestou serviços em outra localidade, vou colocar de novo aqui para você o exemplo de Niterói, só para ficar mais fácil, não vou nem jogar lá para São Paulo ou outro estado, vou só jogar aqui para o município, nosso município vizinho, Niterói. Provavelmente o advogado de defesa, na sua contestação, eu espero que este advogado coloque lá da incompetência territorial. Ele vai colocar lá da incompetência territorial. Aí o juiz vai olhar, ele vai arguir isso, provavelmente ele vai levantar essa questão
E o juiz também. É normal que às vezes o juiz até olhe e fale: "Ih, doutor, advogado do reclamante, doutor, o advogado da reclamada aqui, ele alegou em defesa em competência territorial. Onde que ele trabalhou?" Aí que o autor vai na mesa de audiência e fala: "Eu trabalhei lá em Niterói." O advogado fica com aquela cara de tacho, que não sabia essa informação. E, infelizmente, o juiz do trabalho vai soltar um sorriso e não vai julgar aquela causa. Doutor, infelizmente, competência territorial. Vai ter que mandar lá para o TRT de Niterói. É isso que acontece. Você que perdeu 6 meses ou 1 ano esperando a sua primeira audiência, provavelmente você vai perder mais 6 meses ou 1 ano, menos ou mais. Então você tem que estar atento para você não perder o direito do seu cliente, para você não prejudicar o direito do seu cliente. Você tem que estar atento, até porque você, como profissional, não pode perder tempo. Você tem que sufocar o seu cliente, sugá-lo como se fosse um bagaço de laranja. Você tem que pegar todas as informações dele, porque naturalmente ele não passa todas as informações. Porque primeiro às vezes não interessa, ou às vezes ele se esquece, às vezes ele não tem noção de alguma coisa e passa batido, e realmente são muitas informações. Então o advogado ele tem que sugar o máximo possível. Do outro caso, a mesma coisa. Você como advogado de empresa, você como advogado de reclamada, você tem que conhecer essa competência territorial. Por quê? Porque a competência territorial, que tem como regra o local da prestação de serviços, ela é uma espécie de competência que o que acontece? Existe a competência absoluta e a competência relativa. A competência absoluta em razão da pessoa, em razão da matéria, e o juiz ele tem o dever, por lei, de levantar essa questão ex officio. Ele mesmo argui essa incompetência absoluta, caso ele perceba. E, logicamente, o advogado da parte, você que fez a defesa, você vai levantar essa questão com toda certeza. Agora, não sendo a competência absoluta, sendo uma competência relativa, que pode ser ultrapassada, pode haver inclusive a denominada prorrogação da competência. Olha o que pode acontecer. Digamos que eu sou advogado da reclamada. Ele trabalhava, como eu disse para vocês no exemplo, lá em São Gonçalo, ou melhor, lá em Niterói, como eu falei para vocês. Ele trabalhou em Niterói, eu não sabia que são várias filiais, Niterói, São Gonçalo, Caxias, Nova Iguaçu, várias no Rio de Janeiro. Ele distribuiu a ação aqui no Rio de Janeiro, por qualquer motivo que seja porque o escritório do advogado era do Rio de Janeiro, o advogado achou mais conveniente dessa forma, seja porque o autor mora no Rio de Janeiro, mas não se esqueça, ele mora no Rio de Janeiro, ele distribuiu no Rio de Janeiro, mas a prestação de serviços foi lá em Niterói. Você tem que colocar caso você queira, lógico, você tem que avaliar cada caso. Eu já vi advogados percebendo a incompetência, mas de acordo com algo que lhe interessava, mais conveniente talvez para o cliente, ele não arguía a competência. Cada um tem a sua estratégia, mas a técnica exige que você levante a incompetência territorial. Você vai fazer a contestação dessa ação que foi distribuída aqui no Rio de Janeiro, colocando tudo. Você vai para a audiência aqui no Rio de Janeiro, mas lá no topo da sua defesa você vai falar da incompetência territorial. Você vai falar que o autor distribuiu no local diverso da prestação de serviço. E sabe por que você vai falar isso? Porque se você não colocar incompetência territorial, falando no local da prestação de serviço, seja porque você esqueceu, seja porque você não sabia, o juiz não irá falar nada. O juiz não irá, na competência relativa, o juiz não pode falar nada. Ele vai olhar a sua defesa,
vai ver que você não colocou da incompetência. Antes disso, ele já deve ter olhado a inicial, viu os documentos, olhou o contra-cheque, viu que ele trabalhava na filial lá de Niterói e vocês estão aqui no Rio de Janeiro. Ele vai olhar para você e não vai falar nada. No máximo, se o juiz estiver com muita boa vontade, por isso que é bom o advogado prestar atenção nas entrelinhas. O juiz pode ser que o juiz olhe para você e fale assim: doutor, tem alguma alegação? Doutor, tem alguma coisa para falar aqui? Você pode falar até oralmente se não tiver na defesa. É até relativamente comum que o juiz já levante e olha: doutor, até porque ele tem que ser diligente. Ele não é obrigado a falar, mas para agilizar as coisas, ele fala: doutor, tem alguma coisa para falar? Pargulha aqui. Se você desavisado falar que não, só vou me ater à defesa, ou não falar nada da incompetência territorial, ele vai ouvir e vai falar: tá bom, vamos adiante. Aí aconteceu o que eu falei para vocês aqui, o Instituto da Prorrogação da Competência. Você, como advogado da reclamada, poderia ter arguído a incompetência territorial, mandado o processo lá para Niterói, lá para São Gonçalo, lá para Nova Iguaçu, para qualquer lugar, ia ganhar aí mais uns meses, mas como você papou mosca aí, o processo vai seguir normalmente por força da prorrogação da competência. Essa regra do local da prestação dos serviços tem exceções? Tem exceções sim. E a primeira exceção que eu vou falar para vocês é essa aqui, ó, do parágrafo 1º. Olha só, agente ou viajante comercial. Eu conheço uma pessoa, eu tenho um amigo, que mora lá em Friburgo, que ele fica rodando o estado do Rio de Janeiro inteiro. Um dia ele manda uma mensagem, uma localização que está em Cachoeira de Macacu, na outra ele manda uma mensagem que está em Petrópolis, às vezes ele está na sede da empresa aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, às vezes ele está em Niterói, às vezes ele bota Itaboraí, vários locais. Toda semana eu percebo que ele está em 3 ou 4 municípios diferentes do estado do Rio de Janeiro. Então eu te pergunto, qual é o local da prestação de serviço? Ele está em vários locais. Hoje ele está em Niterói, amanhã ele está em Cachoeira de Macacu, amanhã ele está em Friburgo, amanhã ele está em Petrópolis, depois de amanhã ele está em Petrópolis, na outra semana ele está em Teresópolis. Aonde que eu distribuo essa ação? Teresópolis, Petrópolis, no local da prestação de serviço, que é variado, qualquer uma, na residência dele. Olha o que diz o artigo 651 da CLT aqui, ó. Tem 2 hipóteses, pessoal, você tem que analisar. A primeira hipótese, na agência ou filial, onde ele está subordinado. Eu disse para vocês que ele um dia está em Cachoeira de Macacu, outro dia está em Papucaia, outro dia está em Niterói, mas eu sei que, por mais que ele rode o estado do Rio e ele tenha residência em Nova Friburgo, pelo menos uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, ele vem aqui para o Rio de Janeiro, para o centro do Rio de Janeiro, realizar o seu trabalho de forma interna, ou entregar relatório, qualquer coisa que seja. Então eu sei que ele é subordinado a uma agência ou filial. Ele roda o estado do Rio de Janeiro inteiro por diversos municípios, mas eu posso distribuir essa ação aqui na sede, agência ou filial, e no caso aqui é na capital do Rio de Janeiro. Essa ação será distribuída aqui no Rio de Janeiro. E olha só, se por acaso não houvesse essa sede ou filial aqui no Rio de Janeiro, como coloca na segunda hipótese, eu posso distribuir no Tribunal Regional do Trabalho com sede lá em Nova Friburgo, caso tenha um TRT lá de Friburgo. E se por acaso não tiver uma base, um TRT em Nova Friburgo, que é o domicílio desse meu amigo, eu posso colocar no local mais próximo.
Por exemplo, a cidade do Carmo, que é relativamente próximo de Friburgo. Se não tiver em Friburgo, posso ir num local próximo. Né? Eu acho até mais provável que tenha em Nova Friburgo do que no Carmo. Inclusive pode ter até os dois. Entenderam, meus amigos? A outra hipótese de exceção que eu quero falar para vocês aqui, meus amigos, é quando há uma agência ou filial no exterior. Agência ou filial no estrangeiro. Vou dar mais um exemplo de um outro amigo meu, porque esses exemplos são os exemplos do dia a dia. E é isso que é importante. Eu tenho um amigo que trabalha num banco internacional, num banco de Nova York. Só que ele trabalha aqui no centro do Rio de Janeiro. É um banco americano, mas ele trabalha aqui no Rio de Janeiro. Então, primeiro seguindo a linha de raciocínio de local da prestação de serviço, que você sempre tem que ter esse primeiro raciocínio. Raciocinou isso? Perceba, ele é estrangeiro ou ele é brasileiro? Ah, ele é brasileiro. Tem o raciocínio do local da prestação de serviço, ele é brasileiro, como eu coloquei aqui, e desde que não haja nenhuma convenção internacional que exija que ele ajuize uma reclamatória, uma ação em outro local, ele vai distribuir a ação aqui no Rio de Janeiro, aonde ele trabalhou. Essa é a segunda exceção. Tem mais uma exceção? Tem mais uma exceção sim, meus amigos. Olha, uma empresa com atividade no exterior. Digamos que um funcionário ele seja contratado por uma empresa que a prestação de serviço delas é lá no exterior. Então, aonde será ajuizada uma eventual reclamação trabalhista? Olha, meus amigos, a empresa é no exterior e a prestação de serviço é no exterior. Primeira opção, no local da celebração do contrato, que pode, se ele der sorte, ele assinou o contrato aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Mas se o local que ele assinou o contrato for lá no exterior, vai servir como base de competência o local da celebração do contrato, que vai ser no exterior, ou dos serviços. Pode ser uma empresa estrangeira com prestação de serviços no exterior, mas caso ele tenha trabalhado aqui no Brasil, local de prestação de serviço. Se, por exemplo, ele assinou nos Estados Unidos o contrato e foi trabalhar lá no Congo, na África, você vai escolher celebração do contrato Estados Unidos ou prestação de serviço lá no Congo. Simples assim. Essa, basicamente, é toda a estrutura da competência territorial da Justiça do Trabalho que você, advogado, você, estudante de Direito, tem que conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse tema. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato, pode escrever aqui nas dúvidas. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.